Chegamos em São Pedro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Caminhos Descontraídos. Esse é o Robson e eu sou a Vanessa. Bora falar sobre esse lugar gostoso que nós decidimos conhecer. Aí eu coloquei dois mapas aí na sequência para vocês darem uma olhada, mas tem bastante rota alternativa para fazer esse caminho. É um caminho muito agradável, muito gostoso. E tem bastante coisa para fazer em São Pedro. E Águas de São Pedro também, que é uma cidade antes de São Pedro. Decidimos fazer 3 passeios nessa viagem. Um deles é o Termas do Water Park, que é um parque aquático maravilhoso. Vocês vão adorar, é muito gostoso, tem bastante atividade, tanto para adulto quanto para criança. É muito agradável estar lá dentro. Passou voando o tempo que a gente ficou lá dentro e é muito gostoso, vale muito a pena. Vocês vão ver no vídeo a seguir, tá bom? E um dos outros passeios que nós fizemos foi do Parque Turístico Aureliano Esteves, com uma escadaria maravilhosa, grande. Ela é grande para subir, mas vale muito a pena. Ela tá pintada, eles pintaram, ficou muito bonito. É linda a escadaria. Vale cada degrau que é subido. É muito gostoso. E ao lado desse do Cristo, né, do Parque Turístico Aureliano Esteves, nós temos o Parque Mirante Marcelo Golinelli. E esse parque fica localizado na encosta da Serra do Itaqueri, com uma vista espetacular. Tem vários decks, né, para a gente estar contemplando a paisagem da serra. Maravilhoso, é maravilhoso. É uma instância, na verdade, né, que está entre 13 cidades de regiões turísticas. Né? É muito lindo, é muito lindo. É muito gostoso, vale muito a pena mesmo. Também tem bastante pássaros. O pôr do sol ali é uma coisa maravilhosa também. Tirando a estrada, que também é muito agradável, boa estrada de se andar. E aí tá que sobe, sobe, sobe. Logo, logo a gente vai estar chegando no portal de entrada do Parque dos Mirantes. Ali já dá para ver um pouquinho, né, da serra no cantinho. Mas, ó, coisa mais linda, vale muito a pena. Então, que sobe, e vamos subindo, e vamos subindo. O cheiro da mata, é muito gostoso. Né? É uma coisa que faz você se deslocar assim, completamente da sua realidade, da correria do dia a dia, para você poder desfrutar do, de tudo isso que a gente tem para curtir. Aí estamos chegando, essa é uma saída, é por aí que a gente sai com o carro, e lá em cima é onde a gente entra. E aí está a paisagem maravilhosa, muito lindo. Enquanto vocês contemplam a paisagem, conhecem, né, um pouquinho aí do parque, eu vou falar um pouquinho de São Pedro, né? São Pedro, a história de São Pedro é bem legal, né? Lá para metade do século XIX, mais ou menos, os desbravadores que saíam de Itu, né, eles viram o vale do Médio Tietê como uma preferência para desbravar aquela região. E aí saíram 3 irmãos da família Teixeira de Barros, Joaquim, José e Luiz. Aí adquiriram a Cismaria de Pinheiros, né, onde hoje se situa São Pedro. Trouxeram familiares, escravos, empregados e demais agregados. Né. E ali, naquela região, se chamava que passava o Picadão. E assim era chamada uma trilha aberta de Mata Virgem na, em meados de 1725, por aí, que vinha de São Paulo rumo a Minas de Cuiabá. A trilha atravessava a selva, onde viviam diversas tribos indígenas. Nessas paragens predominavam os ferozes piaguás, que costumavam atacar e até dizimar caravanas inteiras desses viajantes, né, por toda a terra, né, por aqueles rios. Em razão desses perigos, desses piaguás, né, dos ataques de silvícolas ou de outros animais ferozes, né, o governo da província determinou que se providenciasse pousos pela trilha do Picadão.
em distância que permitisse a pernoite e o descanso desses viajantes que estavam vindo, né? Nos pousos haviam mantimentos, animais de carga disponível, água para toda a tropa. Havia também muita conversa à noite, enquanto se alimentavam. Trocavam informações e aguardavam o início da madrugada para partir. Eles partiam sempre de madrugada, né? No local onde se situava o centro histórico de São Pedro ficava um pouso e era conhecido como Pouso do Picadão. Posicionava numa colina, era posicionado ali numa colina entre dois ribeirões, o Pinheiro e o Samambaia. E o que facilitava a vida dos viajantes, né? Porque o tropeiro Floriano da Costa Pereira, o Florianão, que cuidava desse pouso naquele local. Aí, como era de praxe, né, os três irmãos Teixeira de Barros assumiram uma obrigação de formar um povoado naquele local, né? Joaquim, que era o mais velho deles, foi considerado povoador, né? Procurou logo colocar uma capelinha lá que faria com que aquele lugar pudesse vir a virar um vilarejo, né? O padroeiro São Sebastião foi quem ficou com essa capelinha, né? Era a condição necessária para a existência, né, dessa povoação. Aí deveria ter, claro, né, uma autorização da Igreja Católica para poder fazer aquela capelinha ali, né? Aí a autorização foi concedida na época e o povoado ganhou o nome de Capela. Aí o primeiro degrau da evolução da parte administrativa daquele para se virar um povoado, né? E assim começou a nascer uma cidade, né? O primeiro nome dessa cidade ficou Capela do Picadão. Obviamente os moradores não apreciaram muito esse nome na época, né? E aí não demorou muito, eles quiseram trocar o padroeiro e resolveram colocar o nome do local, trocar, né, o nome do local e passaria a ser Capela de São Pedro. É uma homenagem ao novo santo escolhido para protegê-los, né? Outras famílias seguiram o exemplo dos irmãos Teixeiras e foram vindo para cá, né? Atraídos pela fertilidade da terra, pela beleza, pela localização, enfim. Aí as fazendas se multiplicaram, logicamente, né? As casas ao redor da capelinha foram crescendo e assim foi impulsionando o progresso, né, da Capela de São Pedro. E por esse progresso, ela foi elevada a uma categoria de freguesia. E isso foi em 1864. Com essa evolução toda que houve, eles ganharam até um sacerdote, que ele chegou em 1867, um italiano, Padre Aurelio Volta. Em 1875, aí veio para cá um capelão Veríssimo Antônio da Silva Prado, o Barão de Iguape, um homem muito influente da época, se estabeleceu como fazendeiro, né? E conseguiu a freguesia de São Pedro fosse elevada a uma categoria de vila. Aí já não era mais freguesia, passou a se chamar vila. Isso já estavam lá em 1879, né? Os outros dois irmãos, mais tarde, veio com outra conquista, né? A emancipação política e administrativa da própria vila, né? São Pedro se desligava de Piracicaba e em 1882, ainda por sua influência, né, a Vila de São Pedro tornou-se a comarca que teve seu primeiro juiz de direito, o Dr. João Batista Pinto de Toledo. Aí o período de 1890 a 1895 foi marcado pela imigração, né, principalmente a imigração italiana, que substituiu a mão escrava na agricultura e vários outros fatores aí, né? Com a respeitável produção anual de cerca de 7 milhões de quilos de café. Aí São Pedro conseguiu a projeção na época, né? Até um ramal de estrada de ferro chamou até a cidade em 1893. Com a ajuda de todos esses fazendeiros, né, enriquecidos pela cafeicultura, foi fundamental para que as melhorias se seguiram aí, né? A praça central ganhou um jardim, um coreto,
veio a luz elétrica, canalização de água, né? Santa Casa de Misericórdia, cemitério municipal, grupo escolar, uma bela igreja matriz, uma cadeia, a prefeitura, a Câmara Municipal e assim se foi, né? O grupo escolar, com planta de renomado escritor do Ramos de Azevedo, aí fez parte de um seleto e pequeno número de prédios escolares no início do século XX, né? E esse grupo escolar ele foi tombado, né, em 2002. Mas, como todo bom velho Brasil, lá vamos nós na crise de 1929. Entrou a produção cafeira em crise, a economia estagna e o progresso para. Aí o que aconteceu? Lá vamos nós se reinventar de novo. Esse povoado introduziu o bordado de ponto cruz, que aí foi aí que a cidade ganhou a fama, né? Foi com este bordado que a cidade ganhou a fama. E uma outra coisa também que contribuiu muito, né, para o status que a cidade tem hoje, foi haviam perfurações à procura de petróleo, né, nesse município e ocasionou a descoberta de várias fontes de águas medicinais, águas sulfurosas, biocarbonatadas, e aí apareceu o início dos termas de São Pedro. Houve até a construção de um hotel luxuoso, um hotel cassino, bem luxuoso nessa época. Aí, na década de 40, o balneário foi emancipado, ganhou o nome de Águas de São Pedro. Aí Águas de São Pedro se transformou em um novo município, né, o menor do Brasil. Fica numa área subtraída de São Pedro, na verdade, né? Hoje, a cidade de São Pedro é uma estância turística com uma rede considerável de hotéis e pousadas. Mas fala a verdade, quem não iria gostar de vir para um lugar desse, né? O lugar é realmente maravilhoso. O clima é agradável, a paisagem é bonita, o pessoal é muito hospitaleiro. Todos os lugares que nós fomos muito bem recebidos. E é isso, eu super indico. Acho que vale muito a pena vocês virem conhecer. E o que nós mostramos foi apenas um pedacinho de São Pedro que você tem para conhecer. Um dos lugares que nós gostamos de conhecer também foi a Cascata do Origon, que é esse lugar que vocês estão vendo aí. É uma descidinha tranquila, fácil acesso, mas muito bonito. E essa cascata fica dentro de uma pousada, Pousada do Origon. É cobrado uma taxa, né, para estar entrando só para fazer a visitação. Claro que se você estiver hospedado na pousada, você não paga essa taxa, mas se você for só visitar como nós fomos, nós estávamos hospedados nessa pousada, você paga uma taxinha para entrar e fazer a visitação. Sinceramente, eu achei abandonado o local, né? Fiquei com muita dó do local estar abandonado dessa forma, um lugar belo como esse. Está precisando de uma boa manutenção, mas a natureza em si já é bela, já é linda, então valeu a pena a visita, valeu a pena conhecer a Cascata do Origon. Aí analisando, né, todo o perfil do local, imaginamos nós, eu e o Robson, que pode ter sido por conta da pandemia também que acabou acontecendo o que aconteceu aí, porque pela estrutura montada aí embaixo, na cascata, parecia ser um lugar próspero, um lugar bem bastante frequentado, né, que poderia ter bastante turista na época. Então, nós acreditamos que a pandemia também judiou um pouquinho da economia do local e aí fez com que não houvesse recurso para poder continuar investindo e mantendo o local, porque a gente vê que vocês podem ver aí no vídeo que tem local que é restaurante, tinha brinquedo, churrasco, então tudo. O que a gente faz é torcer para que volte o turismo nessa região, nesse local específico, está bem fraco para eles, que volte e eles consigam retomar e voltar a ser um lugar frequentado e agradável, porque o lugar é bonito, o lugar é lindo, o clima é delicioso,
e vale muito a pena retomar. Eu vou lhe pegar mais uma cervejinha, volto já. Eu gostei, legal, achei muito aconchegante, tranquilo. Qual é a cidade? Cidade de São Pedro, dia 14 de janeiro de 2023. Estamos aqui, tem barraca de pastel, tem barraca de cachorro-quente, pizza. Nós vamos comer pizza, uns brotinhos de pizza hoje. Feita no local, ó. Vamos lá, ó o forninho dele. Pensa na criatividade. Take me up to heaven. Yeah, she got me reaching still. Nothing to stop me falling. Who knew that looks could kill? I don't wonder why I'm breathing heavy like the weight of it's on my chest. On my chest. Cause it ain't no lie, I need it more than any metaphor could express. If looks can't kill, maybe I die tomorrow, but I'll be reaching still, cause it's a feeling I can't let go. If looks can't kill, then maybe I die tomorrow. One foot on the ladder. Yeah, you know she got me climbing still. Nothing to stop me falling. Oh, who knew that looks could kill? I don't wonder why I'm breathing heavy like the weight of it's on my chest. On my chest. Cause it ain't no lie, I need it